Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula de nosso game Star Wars Alvorada. E hoje falaremos sobre hormônios. Você aprenderá o que é um hormônio, os tipos de glândulas e alguns hormônios dos animais. Os hormônios são substâncias produzidas dentro das células dos animais e vegetais e que são transportados pelo corpo do ser vivo e atuam regulando o seu funcionamento, seja estimulando a ação de um órgão, seja inibindo esse órgão. Por exemplo, um hormônio pode estimular o crescimento do corpo ou inibir esse crescimento. Nos animais, os hormônios são liberados no sangue e transportados pela circulação até o órgão-alvo, que é aquele que sofrerá a ação do hormônio. Nas plantas, o seu transporte é realizado pelos vasos condutores de seiva, xilema e floema, e também podem atuar diretamente no órgão onde foram produzidos. Vamos falar sobre os hormônios animais. Eles regulam várias funções como crescimento, reprodução, troca de exoesqueleto, etc. Os hormônios são produzidos por células isoladas ou em conjuntos, formando as chamadas glândulas. Há 3 tipos de glândulas nos animais: as glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as mistas. As glândulas endócrinas produzem hormônios e os liberam no sangue. As glândulas exócrinas produzem outras secreções que são liberadas na superfície do corpo, exemplo suor, ou em cavidades internas, como os sucos digestivos, exemplo a saliva, que é liberada dentro da boca, ou o suco gástrico, que é liberado dentro do estômago. E por fim, as glândulas mistas, que liberam hormônios, portanto tem uma parte endócrina, e também liberam outras secreções, ou seja, tem também uma porção exócrina. Um exemplo de glândula mista é o pâncreas, pois esse órgão libera hormônios, como a insulina, mas também libera o suco pancreático, lá no intestino. E esse suco pancreático tem enzimas que fazem a digestão de alguns nutrientes no intestino. O conjunto de glândulas endócrinas forma o sistema endócrino ou hormonal. Inclusive, o médico que trata de hormônios é o endocrinologista, pois o sistema hormonal também é chamado de sistema endócrino. Assim como o sistema hormonal, o sistema nervoso também controla as funções do corpo. No caso do sistema nervoso, há os impulsos nervosos que são transportados pelos neurônios, têm uma ação rápida e agem sobre um número menor de células do corpo. Já o sistema endócrino libera hormônios que são transportados pela circulação, têm ação mais demorada e agem sobre mais células do corpo. Tanto vertebrados quanto invertebrados têm hormônios. Nos insetos, por exemplo, há o hormônio da muda ou equidizona, que promove a muda ou equidise, que é a troca do exoesqueleto, permitindo que o inseto ou outro artrópode cresça. Outro exemplo é o hormônio juvenil, que bloqueia a muda, fazendo com que o inseto continue na fase juvenil, ou seja, de larva. Para que a larva se transforme em adulto, ela passa por um processo de transformação chamado de metamorfose. Nos vertebrados, há uma glândula mestra que controla as outras glândulas endócrinas, que é a hipófise. Ela está localizada dentro da cabeça, próxima ao cérebro. A hipófise também controla o crescimento, a reprodução e outras funções importantes do corpo. Outro exemplo de glândulas endócrinas dos vertebrados são as gônadas, que são os ovários e testículos. Além de produzirem os gametas, que são as células sexuais, as gônadas também produzem os hormônios sexuais, como a testosterona, o hormônio masculino produzido nos testículos, e os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona, produzidos nos ovários. Os hormônios sexuais determinam o dimorfismo sexual, ou seja, as diferenças entre macho e fêmea. Também atuam na produção dos gametas, na gestação, no parto e também na liberação de feromônios, que são substâncias que atraem o sexo oposto, favorecendo a reprodução. Bem, hoje você aprendeu sobre os hormônios dos animais e na próxima aula serão os hormônios nos vegetais. Até a próxima, pessoal!